Boa noite, irmãos. Nós estamos muito contentes em podermos participar junto com os irmãos. Graças a Deus pela internet, pela tecnologia que pode nos aproximar. Nós estamos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas estamos aí com os irmãos também. Nós vamos cantar algumas canções e louva o Senhor com a gente. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti
Graça e paz, irmãos. Uma alegria novamente estarmos reunidos, fazendo com que a igreja possa continuar realizando os seus cultos, as suas programações. E para nós é um momento de alegria, podemos compartilhar da palavra de Deus. Eu também tenho alguns avisos. Eu gostaria que os irmãos estivessem atentos às nossas programações, no que diz respeito às nossas mídias. A Isiele, ela foi publicado um vídeo de orçamento familiar excelente, muito bom para esses tempos de incertezas econômicas. É muito proveitoso. É importante que os irmãos possam estar assistindo, fazendo as anotações, relembrando conceitos. E nós queremos agradecer a irmã Isiele por ter produzido esse vídeo, um tema tão importante aí para os nossos dias. Também para essa semana estaremos postando outros vídeos aí, também trabalhando no que diz respeito à nossa condição ainda dentro desse isolamento. O Juninho vai estar providenciando aí um vídeo com alguns exercícios que possa ser feito em casa. Simone vai estar preparando também um vídeo trabalhando aí a questão da ansiedade. Então, que os irmãos possam ficar atentos a tudo que está sendo produzido e colocando aí no nosso site. E nessa noite eu gostaria que a gente pudesse estar compartilhando um texto que eu acredito que é um texto muito importante, exatamente por esse cenário que está se desenhando agora, principalmente dessa última semana. A gente percebeu aí conforme as coisas vão acontecendo, a tendência é os ânimos começarem a ficarem cada vez mais exaltados, e tanto nas redes sociais, essas incertezas com o que vai acontecer, crise econômica, o isolamento social, todo esse contexto está gerando aí agora um período de turbulência, um período de muita inquietação, e aonde é fácil, né, diante de tantas informações que nos chegam, a gente não saber o correto, qual decisão tomar, o que se deve fazer. Mas nessa noite eu gostaria de trabalhar um princípio que está acima de toda essa condição. E é o que Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 9, quando ele diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E eu acho que nesse tempo essa palavra de bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, é por demais importante nós como igreja, nós como discípulos de Jesus, nós como cristãos estar não só meditando, mas colocando em prática essa ordem que Jesus deixa aqui para nós na sua plataforma de ensinando os seus discípulos como ser feliz. Então essa palavra começa: bem-aventurado, é a tradução mais próxima que nós teríamos aí do original, seria muito mais do que feliz. Então Jesus está dizendo: olha, se nós queremos ser felizes agora, nesse tempo, a gente precisa ser pacificador. E como nós estamos precisando de paz? Como que nós estamos precisando de realmente esse tempo de paz agora no meio desse conflito, dessa turbulência toda que nós estamos passando? E quando nós falamos em paz, a gente vê que o mundo, a trajetória do mundo, ela é pautada em tempos de guerra, em tempos de muita turbulência. São guerras étnicas, religiosas, de conflitos por territórios. Nós temos as guerras que se travam dentro da nossa interioridade, são guerras dentro da família. E talvez hoje, nesse momento, a que mais nós estamos vivendo, essa guerra dentro das redes sociais. Nesses últimos dias, isso tem avançado de uma forma absurda. Diante de posições
diferentes que estão sendo tomadas e as discussões têm elevado a temperatura dentro das redes sociais e, portanto, Jesus está nos alertando aqui, que eu acho que é um tema muito pertinente pela realidade que nós estamos vivendo. Bem-aventurado é o pacificador. Porque nós entendemos que a paz, Deus, ele procurou restaurar essa paz. A paz, a nossa guerra, ela surge da desobediência do homem. É a desobediência, e essa desobediência dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, dessa forma de achar que poderia se sustentar de forma autônoma, autossuficiente, ela implicou na vida deles e que consequentemente chega a todos nós, essa condição que nós perdemos a paz com nós mesmos, nós perdemos a paz com Deus e nós perdemos a paz com o próximo. Então o ser humano na sua constituição é um ser humano desajustado por essa força do pecado de desobediência que tem tomado, que faz parte do seu ser. E Deus está tão preocupado com essa paz que Ele entra na história do mundo através do seu Filho Jesus Cristo, para que Ele pudesse estar restabelecendo essa paz. Jesus, Ele entra na história para mudar a história e mudar as nossas histórias. É através nele, por ele e com ele é que nós conseguimos nos reconciliar com Deus, nos reconciliar com nós mesmos e principalmente estar nos reconciliando com o outro. E essa paz, ela trabalha em dois polos, nós experimentamos ela já, mas nós entendemos que ela vai ser plena, no ainda não, só lá no novo céu e na nova terra. Mas nesse já, que é o tempo que nós estamos vivendo aqui, nós podemos experimentar dessa paz. E não só experimentar dessa paz, mas também promovê-la. Fazer com que essa paz possa alcançar a vida de outros. E aqui eu gostaria que a gente pudesse não só estarmos refletindo, mas principalmente colocando em prática. Como que nós podemos ser pacificadores em tempos de turbulência? Em tempos de muito conflito. E eu penso que a forma que nós podemos colocar em prática isso que Jesus deixou para nós aqui. E eu acho legal porque ele faz essa condição. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Está condicionado. Se nós somos filhos de Deus, logo nós precisamos ser pacificadores. A evidência é ser o pacificador. E como que nós podemos colocar isso em prática? A primeira condição, irmãos, é com a nossa relação com Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos honrar esse Deus. Nós precisamos ter reverência por esse nosso Deus. O texto de Tiago, ele nos diz que de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerra. E a gente, dentro desse texto, aqui nós vemos o homem na sua essência de autossuficiência e autônomo. Um choque de egos, cada um tentando fazer a sua própria vontade e se estabelecer dentro daquilo que pensa, dentro daquilo que acredita ser o verdadeiro. E a partir daí, então, estabelece essas guerras e esses conflitos. Cobiçam, invejam, matam e vivem para fazer guerra. Porque exatamente deixaram de temer a Deus, de ter reverência por esse Deus, deixaram de honrar esse Deus. Esse é o primeiro passo para nós entendermos o que é ser um pacificador, entender como colocar em prática essa situação de dizer assim, olha, eu estou aqui, chega de guerra, e agora nós precisamos de paz. E como que eu preciso
eu preciso começar a honrar a Deus. E como que nós vamos honrando esse nosso Deus? Pensem comigo. Diante dos conflitos, diante das demandas, diante das situações e circunstâncias que chegam para nós, como que eu me preocupo com esse conflito? Como que eu me preocupo com essa situação? É uma situação para desenvolver, para satisfazer a minha própria vontade, para satisfazer o meu próprio orgulho, ou a minha própria intelectualidade, para dizer assim, olha, essa aqui é a minha última palavra. Ganhei a discussão, ganhei o conflito. Aí, vocês não viram? Eu estava certo. E diante dessa disputa de certo ou errado, ou de ser ou não ser, em que nós temos colocado a nossa confiança? Será que eu tenho colocado a confiança na minha própria força, na minha própria intelectualidade? A gente já parou um pouquinho e refletiu da seguinte forma: o que será que Deus quer que eu faça? O que Deus espera na minha atitude nesse momento, diante dessa situação? E talvez a pergunta mais séria que nós possamos fazer: será que eu tenho honrado a Deus e a Jesus da forma como eu tenho conduzido a minha vida nesse momento? Será que a minha vida, pelas minhas atitudes, pelas minhas publicações, pelos meus textos, pelo que eu tenho feito, Jesus tem sido honrado? Ou eu só tenho sido mais um instrumento de promoção de guerra em vez de paz? É isso que nós precisamos fazer, esse diagnóstico antes de qualquer coisa. A minha vida hoje, ela tem honrado esse meu Deus? No que eu estou fazendo nesse tempo de isolamento, nesse tempo de conflitos, de vieses ideológicos que se contradizem, de posições em posições em que ambas estão corretas, mas que elas acabam se chocando. Como que eu tenho encarado essa situação? Como filho de Deus, eu tenho promovido a paz e eu tenho honrado esse Deus pelas minhas atitudes, pelas minhas falas, pelas minhas publicações? E talvez a gente vai ser um bom pacificador quando a gente, antes de julgar, a gente olhar para dentro de nós. O texto que diz que é bom que tira a trave dos seus olhos para depois ajudar o irmão, acho que cabe muito nesse momento. Eu vejo uma condição de que parece que não basta ter uma opinião contrária. Tem que ter a opinião contrária, mas tem que ter o escárnio junto. Tem que ter a provocação junto. Tem que ter o discurso de ódio junto. Tem que ter a ridicularização junto. Tem que ter as caricaturas junto. Não é só uma questão de, olha, eu penso dessa forma ou eu penso de outra. Mas nesse pacote vai tudo isso junto.
E quando eu olho para tudo isso, eu penso, o que está no coração? Por isso que nesse tempo, é importante a gente começar a olhar para dentro de nós. E não só isso, eu penso também que um bom pacificador, ele vai trabalhar sempre com a verdade. Sempre. Mas a verdade trabalhada com amor, com empatia, com respeito, com cuidado com o próximo. Jesus nos seus encontros que ele teve, alguns encontros onde que ele teve que trabalhou a verdade de uma forma absoluta, mas sempre essa verdade dita com amor. Alguém já disse que a verdade é vital, mas sem amor ela é insuportável. Nós precisamos sim nos posicionarmos. É necessário daquilo que nós temos como verdade, ela ser exposta, ela ser falada, ela ser anunciada. Mas isso ela tem que vir alicerçada, ela tem que vir moldada com uma palavra de amor. Um texto em Efésios diz assim, olha, antes seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. As duas andam junto. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aqui eu acho bonito que o apóstolo Paulo fala, porque ele diz assim, olha, nós precisamos crescer. E chegou a hora de deixar as imaturidades, a infantilidade de lado. E nós começarmos a crescer em tudo naquele que é a cabeça em Cristo. Nós precisamos chegar próximo cada dia mais desse nosso mestre e salvador. E uma das formas disso é respeitando o que ele disse aqui para nós, bem-aventurados pacificadores, porque são filhos de Deus. Nisso nós precisamos crescer. Nós precisamos falar a verdade, sim, mas nós precisamos falar com amor. E nós precisamos... E aí é um trabalho árduo. E talvez um dos trabalhos mais difíceis, que é o Ministério da Reconciliação. Não dá para a gente ficar criando essas distâncias, afastando, agredindo e sendo agredido, magoando e sendo magoado. Mas nós precisamos trabalhar de forma persistente. E naquilo que é da minha responsabilidade, buscar a reconciliação. O Martin Luther King disse que o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. O amor é a única força capaz de transformar duas pessoas com vieses ideológicos totalmente diferentes em amigos. O amor é a única força capaz de pegar duas pessoas com cosmovisão diferente e fazê-las amigas. E como que nós precisamos disso? Como nós precisamos disso nesse tempo? De pessoas que realmente são pacificadoras. E eu gostaria de concluir
trabalhando um texto que talvez é a nossa missão, que o apóstolo Paulo deixou resumido para nós, que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 18 a 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa é a nossa missão. Nós precisamos ser esses embaixadores de Cristo. E a melhor forma, nesse nosso tempo que nós estamos vivendo de tanta desunião, de tanto conflito, me parece que o país está se dividindo. É importante que nós, como filhos de Deus, nós possamos se posicionar nesse tempo. Como embaixadores de Cristo, dizendo, eu sou um pacificador. Temendo a Deus, honrando Ele dos meus atos, das minhas atitudes. Olhando para dentro de mim, antes de olhar para o outro e de julgar o outro. Trabalhando de forma árdua, insistente, daquilo que depender de mim, eu vou buscar a reconciliação. Porque eu quero ser um pacificador. E que a gente possa levar essa paz nesses tempos de conflito, sendo o instrumento de Deus nessa sociedade desorganizada da forma que está. Que nós possamos juntos sermos grandes embaixadores de Cristo, grandes pacificadores. Porque, irmãos, é o que mais nós precisamos agora. Nós precisamos de paz. Nós não sabemos ainda certo como que essas coisas vão se desenhar aí para frente. Agora, eu sei em qual cenário as coisas forem acontecendo. Nós precisamos de paz. E Deus está chamando cada um de nós para sermos os pacificadores nesse momento. E eu espero que durante essa semana a gente possa colocar isso em prática. Naquilo que eu estou publicando, naquilo que eu estou escrevendo, naquilo que eu estou falando, nas minhas relações pessoais, interpessoais, aonde eu estiver. Que eu possa ter com a minha mente e o meu coração voltado para isso. Eu quero ser um embaixador de Cristo nesse tempo, promovendo a paz. Que nós possamos promover a paz. Eu gostaria de orar nesse momento, para que Deus realmente possa estar confirmando isso no coração de cada um de nós. E que no que depender de cada um de nós, nós possamos ser essas pessoas que vão estar promovendo a paz. Na minha cidade e aí pela rede social que vai atingir o mundo. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós vivemos um tempo de conflito, nós vivemos tempos de muita guerra, de muita angústia, e ó Deus, eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor levante os teus filhos como aqueles que vão promover a paz nessa cidade, que vão promover a paz nesse país, que vai promover a paz no mundo.
nos levanta. Levanta a tua igreja. Levanta os teus filhos de uma forma poderosa, para que cada um assuma a sua responsabilidade de ser esse promotor da paz. O mundo precisa de pessoas que possam serem esse instrumento de paz, que de conflito e guerra nós já estamos cheios. Usa a tua igreja, usa cada um de nós, meu Pai, nessa semana e naquilo que vai se desenhando aí para frente. Coloca isso no nosso coração de uma forma poderosa e que a gente vai colocando em prática, não só de conceito, mas na prática do dia a dia. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, por esse tempo que nós passamos juntos. E aí fiquem atentos com as nossas programações que vão estar sendo divulgadas nos grupos, no que diz respeito aí os vídeos que estão sendo colocados durante a semana. Que a graça e a paz nos acompanhe, hoje, amanhã e sempre. Amém.